Muitas coisas acontecem no mundo da luta livre profissional que a maioria dos fãs desconhece. Algumas são básicas, mas outras são completamente insanas, como a substituição secreta de personagens da luta livre. Sim, você ouviu isso mesmo. Ainda acha difícil de acreditar? Fique conosco até o final deste vídeo para descobrir os lutadores da WWE que foram substituídos secretamente e ninguém percebeu. Em primeiro lugar, temos Lex Luger e Hulk Hogan. Quando Hulk Hogan deixou a WWE, Vince McMahon apostou tudo em Lex Luger, na esperança de transformá-lo no próximo grande sucesso. Luger definitivamente tinha uma boa aparência e suas habilidades de luta livre eram sólidas, mas mesmo com todo o apoio da WWE, ele simplesmente não conseguiu substituir Hulk Hogan. Vamos ser realistas. Substituir Hulk Hogan não é uma tarefa fácil. Hulk Hogan é, sem dúvida, um dos nomes mais icônicos da história do entretenimento esportivo. Ele desempenhou um papel importante na transformação da WWE de uma promoção regional em um fenômeno global durante a década de 1980. Com seu físico imponente e carisma magnético, Hogan se tornou o exemplo definitivo de uma superestrela maior do que a vida. Ele criou muitos momentos lendários, como ser a atração principal da WrestleMania 3, com 93.173 fãs no Pontiac Silverdome, e ganhar 6 campeonatos da WWE. Hulk Hogan tinha uma presença tão grande que sua saída da WWE em 1993 deixou um grande vazio. A WWE precisava de alguém para ocupar o lugar dele. Entra Lex Luger, que tinha sido um heel narcisista, mas foi rapidamente transformado em um babyface americano após a saída de Hogan. O plano de Vince McMahon era transformar Luger no próximo herói patriótico, um papel estranhamente semelhante à personalidade Real American de Hogan. Entretanto, apesar da visão de Vince, Luger simplesmente não tinha o mesmo brilho que Hulk Hogan tinha. Como ele mesmo, Lex Luger definitivamente teve uma carreira de destaque, tornando-se um dos maiores nomes da luta livre durante a década de 1990 e início dos anos 2000. Depois de ter sido um jogador de futebol americano, famoso no ensino médio e na faculdade. Ele fez sucesso no ringue como campeão dos pesos pesados na WCW, na World Championship Wrestling. Teve 2 reinados como campeão mundial de pesos pesados da WCW e formou uma parceria duradoura com Sting, membro do Hall of Fame da WWE. Ele se transferiu para a WWE em 1993. Onde Vince McMahon o apresentou inicialmente como um dos principais heel, chamado The Narcissist. Como narcisista, Luger andava por aí admirando seu físico musculoso em um espelho antes das lutas. Mas depois que Hulk Hogan deixou a empresa, Luger passou por uma transformação em um herói americano. Ele até dividiu os holofotes como co-vencedor do Royal Rumble de 1994 ao lado de Bret Hart, mas aqui está o problema. Mesmo com a WWE dando a Luger várias oportunidades, ele nunca conseguiu conquistar o campeonato, levando a empresa a explorar outras opções para substituir Hogan. Infelizmente, o caráter de herói totalmente americano de Luger não repercutiu da mesma forma entre os fãs, passando para Bray Wyatt, que é como um substituto moderno de Waylon Mercy. Agora, a maioria dos fãs mais jovens da WWE não reconheceria Waylon Mercy. Para aqueles que não estão familiarizados, Waylon Mercy era um personagem que estava muito à frente de seu tempo, estreando em 1995. Com a infinidade de artifícios lançados durante a era da nova geração da WWE, Waylon Mercy foi um desses personagens que merecia muito mais atenção do que recebeu. Waylon Mercy foi interpretado por Dan Spivey, um veterano no ramo da luta livre. Spivey lutou em várias promoções, incluindo a Jim Crockett Promotions, onde se juntou a futuras estrelas como Sid Vicious e Mean Mark Callous, que você provavelmente conhece melhor como The Undertaker, como parte do The Skyscrapers. Ele também teve uma passagem pela WWE
nos anos 80, onde formou uma equipe com Mike Rotunda como The American Express. Embora o sucesso no título não estivesse em suas cartas naquela época, ele ganhou o World Tag Team Championship ao lado da lenda Stan Hansen durante uma passagem pela All Japan Pro Wrestling. Em 1995, Dan Spivey retornou à WWE para mais uma temporada com o recém-adotado personagem Waylon Mercy. Waylon Mercy usava uma camisa havaiana ao fazer sua entrada enquanto ostentava uma tatuagem assustadora de uma mini espada na testa. Antes de sua estreia, ele teve muitas vinhetas em que falava de forma assustadora, apesar de parecer calmo, quase como se estivesse liderando algum tipo de culto. Em sua última vinheta antes de lutar sua primeira partida, Mercy disse: "Vidas estarão nas mãos de Waylon Mercy." As vinhetas eram assustadoras e realmente apresentavam Mercy não tanto como um lutador durão com quem não se deve mexer, mas como um homem assustador e assombroso que a maioria das pessoas não pensaria duas vezes antes de enfrentar. Embora Waylon Mercy fosse um heel, ele tinha algumas qualidades de babyface que usava para reproduzir a sensação de um verdadeiro líder de culto, fazendo coisas como exibir um sorriso enorme quando fazia sua entrada e apertar as mãos dos árbitros para causar aquela primeira impressão incrível. Alguém poderia pensar que Mercy era realmente uma boa pessoa. Entretanto, quando se tratava de luta livre, Mercy mostrava um comportamento diferente, tornando-se muito mais agressivo com seus oponentes. Ele aplicava um finalizador de suspensão, exibindo um olhar de galo perturbado, enquanto colocava seus oponentes para dormir. Waylon Mercy teve uma carreira sólida, derrubando muitos adversários, chegando a vencer o WWE Champion Diesel por contagem regressiva em sua última luta na TV. Infelizmente, as lesões o pegaram, e Dan Spivey teve que se aposentar em 1995. Embora o gimmick de Waylon Mercy não tenha sido muito popular na WWE, a curta segunda passagem de Spivey deixou uma impressão duradoura. De fato, disse que Waylon Mercy inspirou o primeiro e único Bray Wyatt, que se tornou uma grande estrela da luta livre moderna. O personagem de Waylon Mercy estava um pouco à frente de seu tempo em 1995, então a WWE decidiu reciclar algumas dessas vibrações assustadoras e criar Bray Wyatt em 2012. Quando Bray fez sua estreia, ele se inspirou muito no personagem de Waylon Mercy, até mesmo na camisa havaiana e nos trejeitos sinistros. Fato curioso, Waylon Mercy chegou a participar do WWE Performance Center para dar a Bray algumas dicas sobre como acertar a vibração seriada do personagem. De certa forma, eles até trabalharam juntos na tela. Quando Bray apresentou seus segmentos Firefly Funhouse, ele trouxe Mercy the Buzzard, um fantoche com a voz de ninguém menos que o próprio Dan Spivey. Bray aproveitou muito da visão de Waylon, desde as camisas coloridas até o estilo assustador de promoção, e transformou-a em algo extremamente bem-sucedido. Ele aumentou o mistério e as vibrações assustadoras, acabando por ganhar o WWE Championship com o personagem e enfrentando lendas como The Undertaker, John Cena e Daniel Bryan. A seguir, vamos mergulhar na American Alpha, uma equipe que parecia ser a próxima evolução da lendária World's Greatest Tag Team. As equipes de duplas há muito tempo são uma parte importante da luta livre profissional, com algumas parcerias alcançando um status lendário. Uma dessas duplas memoráveis é a The World's Greatest Tag Team, formada por Shelton Benjamin e Charlie Haas, que estreou no SmackDown da WWE em dezembro de 2002. Avançando para 2015, quando a American Alpha foi introduzida no NXT, ela seguiu um caminho notavelmente semelhante. Ambas as equipes tinham estilos surpreendentemente semelhantes e subiram rapidamente na hierarquia. Shelton Benjamin e Charlie Haas começaram como Equipe Angle, formando uma dupla com o medalhista de ouro olímpico Kurt Angle. Eles atuaram como os executores de Angle, mostrando suas impressionantes habilidades de luta livre amadora e proezas técnicas. Não demorou muito para que a habilidade deles brilhasse. Apenas 2 meses após a estreia, em fevereiro de 2003, eles ganharam o WWE Tag Team Championship. Sua primeira temporada como campeões terminou em maio de 2003,
Mas em julho, Shelton e Haas estavam de volta ao topo, recuperando os títulos e solidificando seu lugar no cenário de equipes de combate. Durante esse período, eles até mudaram as coisas, inicialmente se autodenominando The Best Damn Tag Team Period, a melhor equipe de tag do período, antes de finalmente se estabelecerem como The World's Greatest Tag Team, a melhor equipe de tag do mundo. Esse novo apelido destacou a confiança e a habilidade deles no ringue, já que se tornaram conhecidos por seu trabalho em equipe impecável e habilidades técnicas impressionantes. Depois de um período de sucesso no SmackDown, Benjamin e Haas se separaram em 2004, quando Benjamin foi convocado para o Raw da WWE. Embora tenham tido um breve reencontro em 2006 e feito aparições em várias marcas da WWE, eles nunca recuperaram a química que tinham antes. Em 2007, eles se separaram, com Benjamin indo para a marca ECW, da WWE, enquanto Haas permaneceu na mistura de equipes. Em 2010, a dupla se reencontrou no cenário independente, especialmente no Ring of Honor, onde conquistaram o ROH World Tag Team Championship 2 vezes. Mais de 10 anos depois que a The World's Greatest Tag Team entrou em cena, a WWE apresentou uma nova dupla que era basicamente uma cópia de seu histórico e estilo, American Alpha. Formada por Chad Gable e Jason Jordan, a American Alpha trouxe as mesmas habilidades de luta livre amadora que definiram Haas e Benjamin. Gable, um aspirante olímpico, e Jordan, um destaque da luta livre da NCAA, eram ambos atletas de elite antes de dar o salto para a WWE, assim como seus antecessores. A American Alpha começou a se formar em maio de 2015, quando Gable, um rosto novo no NXT, tentou convencer Jordan a formar uma equipe com ele. Inicialmente, Jordan estava hesitante, mas acabou aceitando, e os dois começaram a competir juntos. Assim como Haas e Benjamin, Gable e Jordan confiaram em seu jogo sólido no tatame e em suas habilidades técnicas de luta livre, conquistando rapidamente os fãs e os colegas lutadores. Era muito fácil perceber que a inspiração deles era a World's Greatest Tag Team, e eles não tinham vergonha de reconhecer essas semelhanças em entrevistas e na TV. Mas a questão é a seguinte: os paralelos entre as duas equipes são muito mais profundos do que apenas o sucesso no ringue. Ambas as equipes de tag contavam com ex-lutadores amadores que trouxeram suas proezas técnicas para o palco da luta profissional. O histórico amador de ambas as equipes realmente moldou significativamente seus estilos no ringue. A American Alpha e a The World's Greatest Tag Team se destacaram na luta no tapete, utilizando transições, imobilizações e suplexes para superar seus adversários. Até mesmo seus finalizadores se espelhavam uns nos outros. O The World's Greatest Tag Team empregava um belly-to-back suplex, enquanto o Grand Amplitude do American Alpha era uma reviravolta única, com Jordan lançando os oponentes no ar antes de Gable aplicar o suplex. Em termos de conquistas na WWE, a The World's Greatest Tag Team prosperou durante a Ruthless Aggression Era no início dos anos 2000, vencendo o WWE Tag Team Championship 2 vezes e se envolvendo em rivalidades épicas com equipes como Los Guerreiros Eddie e Chavo Guerreiro e Rey Mysterio. Embora Benjamin tenha obtido sucesso como competidor individual, vencendo o campeonato intercontinental várias vezes, nem ele nem Haas realmente alcançaram o nível que seus talentos sugeriam. A American Alpha parecia determinada a criar um legado semelhante. Eles rapidamente se tornaram os favoritos dos fãs no NXT, apresentando partidas fantásticas e, por fim, vencendo o NXT Tag Team Championship. Sua popularidade foi transferida para a lista principal, onde conquistaram o campeonato de equipes do SmackDown. No entanto, assim como seus antecessores, o tempo da American Alpha no topo durou pouco. A WWE decidiu separá-los, com Jordan tendo uma história como filho kayfabe de Kurt Angle, enquanto Gable permaneceu na equipe, mas teve dificuldades para obter o mesmo sucesso. Tanto o The World's Greatest Tag Team quanto o American Alpha eram praticamente os mesmos, mas será que o American Alpha
realmente se equiparou ao legado do The World's Greatest Tag Team? Isso é discutível, mas o impacto deles na moderna luta em equipe da WWE é inegavelmente claro. Já ouviu falar do Funkasaurus? Bem, você provavelmente já ouviu falar do gimmick muito semelhante de Flash Funk. Em 2012, Brodus Clay entrou na cena do NXT com um novo personagem muito colorido, The Funkasaurus. Esse personagem divertido tinha tudo a ver com boas vibrações, com dançarinos de apoio e crianças participando da diversão no ringue. Agora, se fizermos uma viagem de volta a 1996, conheceremos Flash Funk, que fez sua estreia na WWF, no Survivor Series, com quase a mesma vibração. Flash Funk dançava com seu terno Zoot e trazia suas Fly Girls, ou Funkettes, para a festa. Ele formou uma equipe com Ron Simmons e Terry Funk em 1998 e depois se juntou ao J.O.B. Squad de Al Snow. Toda a sua personalidade se resumia a ser descolado, sem necessidade de se concentrar em proezas de luta livre ou qualquer história de fundo. Sua música de entrada começava com uma mulher cantando "Oh Flash, you're so funky", e essa batida descolada fazia todos dançarem enquanto ele e as Funkettes se dirigiam ao ringue, sacudindo-o o tempo todo. Flash Funk chegou a participar do torneio Brawl for All da WWF, substituindo Ken Shamrock, mas foi eliminado nas quartas de final por The Godfather. Em 1999, sob o nome de Scorpio, ele pediu uma folga por motivos pessoais, mas acabou sendo dispensado da WWF. Quando Brodus Clay entrou em cena na WWE, ele estava basicamente fazendo uma versão 2012 da rotina de Flash Funk. Esse Funkasauro de 170 quilos chegou ao Planet Funk, pronto para trazer a festa e agitar as coisas. Se o tamanho impressionante e a personalidade maluca de Clay não foram suficientes para chamar a atenção, suas companheiras, as Funkadactyls, Naomi e Cameron, certamente foram. Imagine duas mulheres em trajes de gala apertados dançando ao lado de um dançarino de funk pesadão que se autodenominava o Funkasaurus. O gimmick era basicamente um retrocesso, completo com dançarinos de apoio e a mesma energia animada. Até mesmo a música foi reciclada. Brodus usou um tema que originalmente pertencia a Ernest "The Cat" Miller. A WWE esperava que, ao repetir o antigo gimmick de Flash Funk, encontraria um novo astro em Clay, mas não foi bem assim. Apesar de a WWE tê-lo forçado a participar de várias lutas de squash e de um longo segmento na WrestleMania 28, o personagem simplesmente não agradou aos fãs. Quando Brodus fez sua estreia no Raw em janeiro de 2012, as pessoas esperavam algo sério, mas, em vez disso, receberam um personagem que estava mais interessado em dançar do que em dominar o ringue. Foi uma visão selvagem, mas quem poderia imaginar que esse ato divertido não deixaria uma marca duradoura no wrestling profissional? No final, parecia um remake nostálgico do antigo gimmick de Flash Funk, em que o funk podia estar lá, mas a magia não se traduziu em um legado memorável. Ainda sobre as versões recicladas de personagens do passado que não foram um sucesso, The Genius e Damien Sandow eram quase a mesma coisa, mas Sandow foi um fracasso. The Genius era um personagem de luta livre do final dos anos 80, vestido com uma roupa inspirada em um robô que gritava: "Sou mais esperto que você." Esse cara não era um lutador qualquer. Ele era o homem mais inteligente do mundo. Com sua poesia floreada e sua arrogância exagerada, ele rapidamente ganhou o calor de rio que buscava. Todo o seu esquema envolvia ser um intelectual pomposo que menosprezava os outros superstars. E, honestamente, todo o universo da WWE. O lutador Lanny Poffo, o homem por trás de The Genius, causou uma boa impressão não apenas por zombar de seus adversários, mas também dos fãs presentes. Seu visual característico era um boné e um vestido de formatura, completo com leituras de poesias que tinham como objetivo assar qualquer pessoa na plateia. Era um gimmick engraçado, especialmente considerando que o pai de Poffo, Angelo, usava um traje acadêmico semelhante nos anos 70. Embora The Genius não tenha lutado muito, ele conseguiu uma vitória por contagem regressiva sobre o lendário Hulk Hogan, o que não é pouca coisa. Avançando rapidamente para 2012, conhecemos Damien Sandow,
um personagem que parece uma versão reimaginada de The Genius. Sandow afirmava orgulhosamente ser o salvador intelectual das massas não lavadas. Assim como The Genius, ele trouxe uma atitude arrogante e insultos inteligentes para a mesa. Toda a vibração de Sandow estava muito alinhada com o personagem anterior de Poffo. Com um comportamento astuto, ele conseguiu ganhar um contrato Money in the Bank e quase destronou John Cena pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Sandow teve uma sólida atuação como um heel intelectual moderno, e o universo da WWE não se cansava dele. Ele era um mestre no microfone, tirando sarro dos fãs sem esforço, enquanto ostentava sua suposta superioridade. No entanto, a WWE deixou a bola cair muito quando o fez descontar seu contrato Money in the Bank contra John Cena, apenas para ser totalmente dominado e perder a partida. Mas há uma reviravolta. Quando parecia que sua carreira estava naufragando, Sandow encontrou uma nova vida como Damien Mizdow, o dublê de The Miz. Esse gimmick acabou se tornando um sucesso, pois os fãs adoravam vê-lo imitar todos os movimentos de The Miz, e ele começou a atrair algumas das reações mais fortes da empresa. Por alguma razão, a WWE decidiu separá-los e, infelizmente, Sandow nunca se recuperou dessa separação. No geral, tanto The Genius quanto Damien Sandow são personagens inteligentes e astutos que jogam a carta intelectual com perfeição. Mas, enquanto The Genius fez sucesso durante a Era de Ouro, a versão de Sandow parecia uma ideia reciclada que brilhou por um momento, mas acabou fracassando. Às vezes, você não consegue superar o original. É por isso que Mason Ryan teve dificuldades, pois todos pensavam que ele era uma cópia de Batista. Esses dois caras têm mais do que apenas uma semelhança passageira. Quando Mason Ryan fez sua estreia na lista principal, Batista já era um Hall of Famer em formação. Batista tornou-se um nome conhecido entre 2002 e 2010, originalmente como parte da lendária facção Evolution. Durante sua carreira, Batista conquistou o WWE Championship 2 vezes, o World Heavyweight Championship 4 vezes e vários títulos de equipes de combate. Agora, eis que surge Mason Ryan no início de 2011, fazendo sucesso como o último membro do New Nexus de CM Punk. Logo de cara, os fãs não puderam deixar de notar que Ryan parecia um mini Batista, e não demorou muito para que as comparações começassem a surgir. Ele tinha os músculos, a presença ameaçadora e até mesmo as mesmas características marcantes que tornaram Batista famoso. Mas foi aqui que as coisas deram errado para Ryan. O fato de ser chamado de Batista Elite não o favoreceu em nada. A WWE parecia pensar que, se colocasse Ryan em um papel semelhante, ele alcançaria o mesmo sucesso de The Animal, mas era como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Apesar de ter sido colocado ao lado de grandes talentos como John Cena e The Big Show, Ryan teve dificuldades para se firmar. Suas habilidades no ringue eram decentes, mas não espetaculares, e ele simplesmente não tinha o carisma necessário para se equiparar à personalidade ousada de Batista. Quando a WWE acabou transferindo-o para o NXT em 2012, para aprimorar sua luta livre e seu caráter, ficou claro que ele já estava travando uma batalha difícil. Por fim, Mason Ryan foi dispensado em 2014 e, em vez de continuar na luta livre, decidiu mudar para uma forma completamente diferente de entretenimento, o Cirque du Soleil. Embora Mason Ryan tivesse o físico e a presença, ele simplesmente não conseguia escapar da sombra de Batista, que já havia criado um legado inesquecível no Círculo Quadrado. No final, o destino infeliz de Ryan foi ser sempre visto como o outro Batista, um sósia que nunca atingiu o nível do original. Para finalizar, Goldberg e Ryback são dois nomes que os fãs de luta livre costumam usar juntos porque têm uma semelhança impressionante, mas suas carreiras tomaram rumos muito diferentes.
No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Goldberg era o rei indiscutível da WCW. Esse cara não era apenas um lutador, ele era um fenômeno. Ele fez do Spear seu movimento característico e o fazia como ninguém, o que lhe rendeu um status lendário. De 1997 a 1998, Goldberg teve uma sequência invicta inacreditável, acumulando 173 vitórias de cair o queixo. Ele rapidamente se tornou o lutador mais bem pago da WCW e o rosto da empresa, colecionando títulos ao longo do caminho. Um campeonato mundial de pesos pesados da WCW, 2 campeonatos de pesos pesados dos Estados Unidos da WCW e um título de equipe com Bret Hart. Todos queriam ver Goldberg no ringue. No entanto, quando sua sequência invicta caiu por terra graças a Kevin Nash em 1998, as coisas começaram a desandar para ele. A aura que o cercava diminuiu, e esse foi um dos principais erros que contribuíram para a eventual queda da WCW. Em 2003, Goldberg foi para a WWE, mas a empresa não o tratou como o astro que ele já foi. Os fãs estavam ansiosos para ver a potência que dominou a WCW, mas em vez disso, ele enfrentou alguns contratempos importantes. Ele perdeu partidas importantes, inclusive uma grande para Triple H no SummerSlam, o que foi uma grande decepção. Quando enfrentou Brock Lesnar na WrestleMania 20, ambos já estavam de saída da empresa, e a luta foi notoriamente sem brilho. Foi uma oportunidade perdida pela WWE de trazer de volta a antiga magia de Goldberg. Entra Ryback. Originalmente Skip Sheffield, ele foi repaginado em 2012 como o poderoso Ryback, e os fãs não puderam deixar de notar as semelhanças com Goldberg. Ele tinha a mesma constituição muscular e a mesma intensidade, além de seu bordão Feed Me More, que dava uma forte sensação de Who's Next? Ryback até se equiparou ao estilo de Goldberg no ringue, dominando com movimentos explosivos e um formato de luta curto, mas agradável. Era como se a WWE estivesse tentando recriar a magia de Goldberg. Ryback começou sua carreira na WWE com força, tendo uma impressionante sequência invicta de 38 lutas antes de finalmente cair para CM Punk no Hell in a Cell em 2012. Essa derrota espelhou a maneira como os fãs viram o fim da sequência de Goldberg, levando-os a fazer ainda mais comparações entre os dois. Os fãs sempre cantavam Goldberg durante as lutas de Ryback, e para piorar ainda mais a situação, a WWE mudou seu traje para calção preto, semelhante ao visual clássico de Goldberg. Em vez de se destacar como seu próprio personagem, muitas vezes ele parecia uma cópia de Goldberg. A nostalgia de Goldberg era grande e, em vez de criar seu próprio legado, Ryback foi ofuscado pelas constantes comparações. Não ajudou o fato de que, ao contrário de Goldberg, Ryback teve dificuldades para realizar combates memoráveis. Seu tempo sob os holofotes foi muito curto, e embora os fãs o tenham apoiado no início, a empolgação desapareceu rapidamente. Em 2015, a WWE tentou reavivar a carreira de Ryback, dando-lhe o campeonato intercontinental, mas isso não reacendeu o fogo que os fãs esperavam. Seu reinado não foi satisfatório e, à medida que suas oportunidades diminuíam, o mesmo acontecia com sua base de fãs. Em 2016, frustrado com a falta de direção criativa de seu personagem, Ryback deixou a WWE, encerrando efetivamente seu tempo na empresa. No final, embora Goldberg e Ryback tenham semelhanças impressionantes em suas carreiras de lutador, seus impactos no setor não poderiam ser mais diferentes. A fórmula que funcionou para Goldberg no final dos anos 90 não se traduziu bem para Ryback em uma era diferente da luta livre. O legado de Goldberg permanece cimentado como um dos maiores de todos os tempos, enquanto a carreira de Ryback, embora brevemente promissora, nunca atingiu o mesmo patamar e continua sendo um caso de potencial não realizado. Aí está. Esses lutadores da WWE foram substituídos secretamente, mas ninguém percebeu. Qual dos lutadores foi o melhor substituto? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.